É o que eu ia te perguntar. Porque a gente tem que se preparar para isso, né? E você me contou que você estava num evento Fora do e que os trabalhismo. jovens brilhantes ali, querendo se envolver, é uma coisa que, quando eu era jovem, eu não tinha preocupação. Os jovens de hoje, eles estão mais preocupados com isso. Até porque eles sentem isso muito mais do que eu senti. Eles estão numa época que realmente está sendo estrangulado, sabe? Que tem um movimento acontecendo. Se isso vai acontecer e vai, e a gente tem que se preparar, e é óbvio que a gente tem que se preparar, a gente tinha que pelo menos começar a pensar em nomes, em pessoas, sabe? Porque o Lula acabou, a gente não tem mais um líder a ser seguido. E pra gente se defender, é sério, sem organização, sem um líder, sem alguém que você confie, é muito mais difícil. Então, quem é um jovem, ou um nome, ou uma pessoa que você olha e fala assim, tem luz nessa pessoa, isso aqui é um líder, isso aqui é alguém que a gente tem que começar a acreditar, trabalhar, desenvolver. Que isso, hein, Albertinho? As lideranças nascem de grandes lutas. Qual é a característica do último período? Quem está fazendo manifestações de massa é a direita. Sim. A esquerda liberal, que é essa encabeçada pelo PT e pelo Lula, é incapaz de fazê-lo. E todos aqueles que defendem esse governo estão comprometidos com a mesma dinâmica, então não pode fazer. PCdoB, PDT, PSB, ninguém está fazendo aí. E tem aquele pessoal que nas últimas eleições lançaram uma candidatura para presidente, mas já estavam com o voto pronto para no segundo turno votar no Lula. Agora estão ensaiando o mesmo movimento. Então eu digo, querem lançar uma candidatura radical no primeiro turno, só se for para anular no segundo. Nós da Revolução Brasileira, na última eleição, praticamos o voto nulo, militância pelo voto nulo. O que é a militância? Não é ficar em casa. Saímos convencendo todo mundo por que votar nulo. E alertando sobre todos os diagnósticos da Revolução Brasileira, nossos documentos que estão na página aí da revoluçãobrasileira.org, nós dissemos tudo que ia acontecer agora, por isso que eu não tenho nenhuma surpresa do governo Lula. E por isso que eu vejo agora um monte de gente órfã do Lula. Votei no Lula porque ele falou isso, votei no Lula por causa daquilo. Bom, ninguém nessa altura tem direito a se iludir. E quando fica apresentando que está decepcionado, é puro exercício cínico. É cinismo. Agora, o tema que tu coloca aqui sobre análise, ele é decisivo, porque de onde virão as novas lideranças? Terão que vir das grandes lutas. Não vem de um passe de mágica. Não vem de um golpe midiático. Não vem de uma artimanha rápida. O povo lentamente reconhece a liderança nos combates. Lentamente. E como o movimento de massas está paralisado por graça do petismo e de seus aliados, porque não pode movimentar a massa, porque complica a vida do governo, percebe? Então é uma alta proteção ali, e é uma proteção alienante que oprime o povo, que explora, que retira direitos, etc. O povo está olhando tudo isso. Eu não me iludo nem magnifico o povo. Nem acho que o povo é um problema e nem que é lúcido sempre. O povo escolhe diante de situações concretas, tal como nós. E o que eu fico observando? Que o povo está analisando a situação. O povo está analisando a situação. Quando Bolsonaro apareceu em 2018, que dizendo sou contra tudo isso que está aí, tá ok? Ele capturou uma raiva social que eu reputo como um hábito extraordinário de lucidez. O primeiro degrau da lucidez é uma certa raiva social. O sujeito está pé da cara com a situação. E, de imediato, ele manifesta isso no voto. Só que isso está sustentado por tendências mais profundas que ele próprio não conhece, mas que no processo vai conhecendo. E nas lutas ele vai identificando quem está do lado dele, não só quem está do lado dele, eventualmente, quem ele pode contar. Por isso que a liderança popular demora para consolidar. E por isso mesmo que ela demora para cair no ostracismo. Percebe? O último refúgio do Lula é o voto. Mas ele não tem mais credibilidade popular para convocar o povo. Para qualquer luta.
Vou dar um exemplo. Esse país é petroleiro. Não existia o pré-sal. Então, a Petrobras, com Guilherme Estrela, com os demais geólogos, descobriram o pré-sal. Uma riqueza imensa. O que o PT fez com a Dilma? Entregou isso para o rentismo. Aí, um mês atrás, a BP, a British Petroleum, entre aspas, descobriu um poço em Santos, que é um mundo de petróleo e gás. Por que a Petrobras não utilizou a lei da partilha, que é um escândalo, uma página do entreguismo brasileiro, para ser operadora única do poço, que está amparada em lei? É uma decisão do ministro das Minas e Energia com a Petrobras. E a Petrobras, o Lula já nomeou a maioria do conselho administrativo. Essa aquisição, entre aspas, esse assalto da British Petroleum nesse poço de Santos, foi decidido em dezembro de 22. O Lula entrou em janeiro de 23. Tinha que imediatamente anulo isso, faço a revisão e acabou. Não mas evidente. E a Petrobras vai ser operadora única. Mas a BP vai... Vamos enfrentar a British Petroleum. Qual é o problema? E vou mostrar para o povo que com esse dinheirama do petróleo, que não vai para dividendos e lucros de dividendos e distribuição, isso vem para o caixa do Tesouro e vamos investir em setores produtivos estratégicos. Isso tudo o governo podia fazer. Eu sabia que não ia fazer. Isso só mostra serviço de quem que ele tá, né? Tá serviço do povo ou serviço de quem... Isso, das multinacionais, da Embaixada de Washington, dessas quinquilharias, o G20 e os BRICS, tudo quinquilharia. Não é que não possa ser pensado estratégia. Isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Mas numa linha de conquista do poder político. Então o que acontece hoje? As lideranças estão sendo lentamente produzidas, mas elas vão ter que ser testadas pela vida. Se tu pegar assim, como é que eu estava aqui no primeiro fórum do Novo Trabalhismo. O Brizola é uma referência imensa para essa juventude, gente que nunca viu o Brizola pessoalmente, só por vídeo. Certo? Tem uma garotada lá extraordinária, ávida, crítica, a fim de discutir o que é o novo trabalhismo e como é que conjuga isso com o socialismo, etc. Tal. Adoro o Brizola, porque o Brizola foi uma figura que passou a vida inteira com uma combatividade que os jovens de hoje que não viveram isso admiram. Você veja como é o peso da história, como isso fica no povo. Isso fica como um patrimônio cultural popular gigantesco que está aí para ser convocado. Percebe? Então o povo não entra na modinha. Entendeu? Não entra na modinha. A modinha cai. Tem um monte de exemplo das modas, vem e surge. Eu sempre dou Qual? Vocês ouviram falar no Jean Willis? Já. Sim, já teve aqui já. O Big Brother. Isso. Ganhou, deputado acho que foi federal. Um dos primeiros Big Brother. Enfim. E depois foi deputado federal. Sim. Milhares e milhares de votos. No segundo mandato, menos da metade. E depois saiu da política. Isso aí são estrelas que sobem mais ou menos como um fogo de artifício. Vem, ilumina e cai na noite escura. Porque não está vinculado às grandes lutas do povo, precisa ter as grandes lutas. Então nós estamos passando assim uma espécie de deserto. Mas não reclame do deserto. O deserto é tempo para pensar, para articular, para elucidar os temas, para estudar teoria. Professor,